E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, a dona de português, e hoje eu vou fazer a explicação da AAP de língua portuguesa da segunda série do ensino médio, do terceiro bimestre de 2020. Essa é a 28ª edição. Lembrando que vocês ainda estão no período de aplicação da prova, então esse vídeo é um vídeo de explicação, ele não tem respostas. E lembrando também que as questões aparecem em posições diferentes dependendo de quem é o usuário que está conectado. Então a sequência em que eu vou explicar elas aqui para vocês pode não necessariamente ser a mesma sequência em que elas vão aparecer quando você estiver conectado. Se você precisa de outros conteúdos de português, dá uma olhada aqui na descrição, porque tem várias playlists com muito conteúdo que eu já gravei. E se você precisa de conteúdo de matemática, dá uma olhadinha no canal do professor Colombo, o Exatas 1000, lá tem bastante coisa bacana. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like que ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo lá na B Poloni. E, por fim, bora lá! Atividade 1. Árvore eletrônica. Ficar sem conexão com a internet ou com o smartphone descarregado são pesadelos indescritíveis para milhões e milhões de pessoas no mundo. E pensando em contornar esses obstáculos, a empresa franco-israelense Sologic Renewable Energy Systems criou uma árvore sintonizada com tais necessidades. Inspirada no formato de uma acácia, árvore típica de Israel, a E3 está equipada com folhas fotovoltaicas e aparelhos que possibilitam recarga de telefones celulares, tablets, laptops e bicicletas elétricas, Wi-Fi gratuita, iluminação de LED à noite, tela de cristal líquido destinada à exibição de informações para os usuários, entre elas a quantidade de eletricidade produzida ali, dispositivo com água gelada e bebedouro para animais, além de oferecer uma boa sombra, como sua similar da natureza. A peça tem altura de 4,5 metros e peso total de 1.250 kg. A E3 foi plantada pela primeira vez em Paris, durante a Conferência do Clima, de 2015, mas demorou a retornar à Europa. Antes disso, exemplares dela foram instalados em Israel, nos Estados Unidos e no Caribe. Em 29 de maio, a árvore elétrica voltou ao solo europeu, agora em Nevers, no norte da França. Nesse texto, no trecho ficar sem conexão com a internet ou com o smartphone descarregado, a expressão destacada estabelece uma relação de adição, alternância, conclusão, explicação, oposição. Bom, essa palavrinha ou, ela sempre vai estar aqui com a função, né, de mostrar uma alternativa que eu tenho, né, entre uma coisa ou outra. Então, vamos supor, ou você vai ou fica. Então, eu tenho duas alternativas, ou eu vou ou eu fico, né? Então, é sempre esse tipo de ideia que ela vai colocar, né? Então, baseado nisso, vocês têm que achar qual é a palavra aqui que indica, né, essa relação que essa palavra ou dá aí no contexto em que ela está aparecendo. Atividade 2. Então, é o mesmo texto. Nesse texto, no trecho, exemplares dela foram instalados em Israel, a palavra destacada refere-se a E3, internet, LED, Sologic, Wi-Fi. Esse tipo de questão, né, em que ele quer saber a que palavra um determinado termo se refere, né, a gente sempre deve voltar no texto para confirmar, para tirar a dúvida. Então, ele está falando, exemplares dela foram instalados em Israel. Aí a gente localiza esse trecho, né, aqui no texto. Aí a gente tem que ler um pouquinho antes o que é que vem depois para saber o que é esse dela. Esse dela está falando do quê, né? Então daí a gente lê esse trecho que vem antes e com isso consegue descobrir a qual destas palavras aqui ele está se referindo com essa palavra dela. Atividade 3. Presságio, Fernando Pessoa. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse, para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala. Fica só, inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. No poema Presságio, o poeta demonstra ser incapaz de revelar seus sentimentos, pois eles não são verdadeiros.
A definição do que é o sentimento amoroso é a temática principal desenvolvida por seu autor. O eu lírico está perdidamente apaixonado e é uma pessoa que declara abertamente sua paixão. O amor do poeta transforma-se em uma polêmica sobre a maneira de se revelar esse sentimento ao mundo. A poesia é uma forma de o eu lírico confessar seus sentimentos e sua incapacidade de revelá-los ao ser amado. A gente tem aqui, né, um poema em que ele está falando aí, né, que ele gosta de uma pessoa, tal, né, mas que tem dificuldade aí de revelar esse amor, tal, né, falar, se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, né, para saber que ela é amada, tudo, né, e fala que ele não ousa contar e tudo mais. Então, assim, baseado em tudo isso que o poema diz, vocês precisam encontrar a alternativa que melhor descreve, né, o que tem aí nesse poema. Atividade 4. Senhora. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim costumava ela indicar o merecimento de cada um dos pretendentes, dando-lhes certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial. Uma noite, no cassino, a Lísia Soares, que fazia-se íntima com ela, desejava ardentemente vê-la casada, dirigiu-lhe um gracejo acerca do Alfredo Moreira, rapaz elegante que chegara recentemente da Europa. É um moço muito distinto, respondeu Aurélia sorrindo. Vale bem como noivo 100 contos de réis, mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço, Lísia. Não me contento com esse. Riam-se todos destes ditos de Aurélia e os lançavam à conta de gracinhas de moça espirituosa. Porém, a maior parte das senhoras, sobretudo aquelas que tinham filhas moças, não cansavam de criticar desses modos desenvoltos, impróprios de meninas bem educadas. Um aspecto do contexto histórico do romantismo em evidência nesse texto é a apresentação dos valores nacionais, a crítica aos arranjos matrimoniais, a exaltação da vida urbana, a referência à ascensão da burguesia, a valorização das relações familiares. Bom, então aqui, né, a gente tem um trecho de Senhora, que é uma obra do José de Alencar, uma obra bem importante do romantismo, e nessa história a gente tem a Aurélia, que é a protagonista, né, e que vai ter o matrimônio dela, vai se casar ali, está procurando pretendentes, e em tudo ela avalia ali a questão financeira, porque a Aurélia ela tem muito dinheiro e todos que querem casar com ela, tipo, querem casar porque estão interessados no dinheiro. Então ela fica meio que ofendida com isso e baseado nisso ela faz, tipo, essas piadinhas, né, que esse trecho está falando a respeito de quanto os noivos, os pretendentes, as pessoas que têm interesse nela valeriam ali financeiramente, né? E aí, baseado nisso, né, precisa encontrar o que é que tem aí nesse trecho, que é uma coisa que é bem presente também aí no romantismo. Atividade 5. Carlos Drummond de Andrade. Rio, 18/8/75. Clarice, querida, ler ou reler você é sempre uma operação feliz. Descobrem-se coisas, aprimora-se o conhecimento das descobertas. Senti isto percorrendo de corpo inteiro e visão do esplendor. Obrigado, amiga. O abraço, a admiração, o carinho do Drummond. Qual é o tema desse texto? As recomendações literárias de Drummond a Clarice, as técnicas de leitura ensinadas por Drummond a Clarice, o hábito de Drummond de reler livros, o sentimento de saudade de Drummond, os elogios de Drummond aos livros de Clarice. Então, voltando aqui para o texto, a gente tem uma carta que o Carlos Drummond de Andrade escreve aí para Clarice Lispector, e ele fala assim para Clarice, né? Ler ou reler você, quer dizer, ler ou reler as obras dela, que a Clarice fez, ler ou reler os livros que foram escritos, as obras que foram escritas pela Clarice, ele diz que ler ou reler essas obras é sempre muito feliz, porque ele descobre novas coisas, ele, enfim, ele tem ali muitas descobertas, né? E aí ele diz que quando ele leu as obras de corpo inteiro e visão do esplendor, ele sentiu esse sentimento de descoberta e tudo mais, e aí agradece ela pelas obras, né? E aí, então, vocês têm que, baseado nisso, descobrir qual é o tema desse texto. Atividade 6. Texto 1. Erros meus, má fortuna, amor ardente. Erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna sobejaram, que para mim bastava amor somente.
Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Errei todo o discurso dos meus anos, dei causa a que a fortuna castigasse as minhas mais fundadas esperanças. De amor não vi senão breves enganos. Oh, quem tanto pudesse que fartaste este meu duro gênio de vinganças. Texto 2. A grande dor das coisas que passaram. A grande dor das coisas que passaram transmutou-se em finíssimo prazer, quando, entre fotos mil que se esgarçavam, tive a fortuna e graça de te ver. Os beijos e amavios que se amavam, descuidados de teu e meu querer, outra vez reflorindo, esvoaçaram em orvalhada luz de amanhecer. Ó bendito passado que era atroz, e gozoso hoje, terno se apresenta, e faz vibrar de novo a minha voz, para exaltar o redivivo amor, que de memória e imagem se alimenta, e em doçura converte o próprio horror. Apesar de produzidos em épocas diferentes, esses textos apresentam temática comum, porém há um ponto de ruptura, pois, no texto 2, o eu lírico confessa ter vivido uma experiência amorosa feliz, demonstra o desejo de revidar o mal sofrido, pede perdão pelos erros cometidos, revela uma visão de mundo pessimista, sugere ter sido surpreendido pelo destino. Aqui nessa questão, então, ele está dizendo o seguinte, ó, esses textos foram produzidos em épocas diferentes, né, e tem aí um tema em comum. E aí ele diz, mas apesar deles terem esse tema em comum, tem uma coisa que é diferente no texto 2. E ele quer saber o que é essa coisa que tem de diferente no texto 2. Então, quando a gente vê os dois textos e compara, a gente vê que em ambos os textos a gente tem como tema em comum a questão de dores, sofrimentos, etc., né, que passaram, etc., do passado. E então isso a gente tem, né, nos dois textos, mas quando a gente vai ver, né, o segundo poema, ele vai falar, né, aí a respeito que dessas coisas que passaram e etc., se tornaram ali todo um prazer, porque ele teve ali a fortuna e a graça de ver a pessoa amada, ele teve os beijos, etc., né, enfim, e que todo o passado que era ruim, né, que era pesaroso para ele, hoje se tornou ali uma coisa leve e tudo mais, porque ele estava com essa pessoa amada, né? Então, quando a gente compara os dois textos, mas vê que no texto 2 ele tem essa questão, né, de que ficou ali com a pessoa amada e por isso as coisas do passado que eram pesadas ficaram mais leves. Quando a gente compara tudo isso, é, a gente consegue encontrar, né, qual é o ponto de ruptura. Então é isso que vocês precisam ver, né, qual é a diferença aí que tem no texto 2, né, quando comparado aí ao texto 1. Atividade 7. O Brasil no topo do mundo da matemática. Imagine seu time passando da segunda para a primeira divisão em um campeonato mundial de futebol. É motivo de comemoração para todos os torcedores. Assim, o diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Marcelo Viana, definiu o ingresso do Brasil no grupo 5 da União Matemática Internacional, IMU na sigla em inglês, o mais alto patamar em nível de pesquisas e conhecimento matemático. A promoção coloca o país entre os melhores, como Alemanha, Estados Unidos, China e Japão, justo no ano em que recebe o Congresso Mundial da Matemática, a se realizar no Rio de Janeiro em agosto próximo. O Brasil é membro da IMU desde 1954, quando ingressou no Grupo 1, a categoria mais baixa da instituição. Chegou ao Grupo 4 em 2005 e levou 13 anos para alcançar o topo. Com a promoção, teremos mais influência no cenário internacional, explicou Marcelo Viana. Nossos estudantes começam a perceber que o Brasil é um excelente lugar para estudar matemática, comemora Viana, ressaltando que o ingresso no Grupo 5 da IMU leva em conta a capacidade de colaboração internacional do país, a qualidade das pós-graduações e a influência da pesquisa de ponta, medida em publicações. Hoje, os artigos científicos brasileiros na área representam 2,35% da produção mundial, o dobro de 10 anos atrás. O sucesso da Olimpíada Brasileira de Matemática, a maior competição escolar do mundo, também ajudou na nomeação. Qual é o tema desse texto? A produção de artigos científicos na área de matemática no Brasil, a qualidade das pós-graduações brasileiras na área de matemática, a realização do Congresso Mundial de Matemática no Rio de Janeiro, o ingresso do Brasil no Grupo 5 da União Matemática Internacional, o sucesso da Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas do país. Essa questão, então, quer saber qual é o tema do texto. A gente vê, então, que nesse texto ele está falando a respeito
do Brasil, né, como um país que acabou entrando no grupo 5 da União Matemática Internacional, que seria aqui IMU na sigla em inglês, né, e que isso é um nível muito alto ali nessa união, né, é o mais alto, que seria tipo do 1 ao 5, então o 5 é o mais alto. Ele fala que o Brasil é membro desde 1954, que só em 2005 chegou ao grupo 4 e que aí agora nesse momento chegou ao grupo 5, né, que isso era motivo de orgulho e etc. E aí ele fala, né, quais são os critérios para entrar no grupo 5 aí da EMU, né, questão da colaboração internacional do país, qualidade das pós-graduações, influência das pesquisas de pontas, enfim, que tudo isso é critério para que o país possa entrar aí nesse grupo 5, né? E que quando o Brasil entrou nesse grupo, ele está aí entre outros países como Alemanha, Estados Unidos, China e Japão. Então, daí, baseado em tudo isso, vocês precisam descobrir qual que é o tema desse texto. Atividade 8. Então, é o mesmo texto. De acordo com esse texto, qual foi o país que entrou para o grupo 4 da M1 em 2005? Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Japão. Então, assim, essa é uma questão de conhecimento explícito, de informação explícita. O que é uma informação explícita? É uma coisa que está escrita ali no texto, que está escrito mesmo. É só olhar, ler e encontrar a informação. Não está nas entrelinhas, nada, né? Então, assim, é uma coisa que está realmente escrita no texto, é só olhar, ler e encontrar a informação. Então, é só dar uma lidinha de novo no texto que vocês vão descobrir qual é o país que em 2005 entrou no grupo 4 da IMU. Atividade 9. O caçador de esmeraldas. Foi em março, ao findar das chuvas, quase à entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação, que, em bandeira, buscando esmeraldas e prata, à frente dos peões filhos da rude mata, Fernão Dias Pais Leme entrou pelo sertão. Ah, quem te vira assim, no alvorecer da vida, bruta pátria, no berço, entre as selvas dormida, no virginal pudor das primitivas eras, quando, aos beijos do sol, mal compreendendo o anseio do mundo por nascer que trazias no seio, reboavas ao tropel dos índios e das feras. Uma característica da estética parnasiana presente nesse texto é a abordagem de temas universais, a apresentação de conceitos filosóficos, a exaltação de elementos nacionais, a ideia da arte voltada para si própria, a negação do amor romântico. Bom, aqui nesse texto, então, ele quer saber o seguinte: qual característica do parnasianismo está presente nesse texto? Então, assim, o parnasianismo foi um movimento literário, né, em que os poetas eles eram muito objetivos, né, eles criticavam o sentimentalismo exagerado do romantismo, eles eram muito preocupados ali com a forma da poesia, né, então, tipo, muitas vezes eles faziam, assim, arte pela arte mesmo, porque estavam mais preocupados com a forma da poesia do que com o conteúdo mesmo que eles colocavam. Eles gostavam um pouco de falar ali de questões históricas, né, gostavam também de falar ali de questões nacionais, de elementos nacionais, né? Então, assim, essas são algumas das características aí do parnasianismo. E a questão quer saber qual característica do parnasianismo é possível perceber nesse texto. Então, é preciso tomar cuidado, porque aqui nas alternativas vocês vão encontrar a alternativa correta, mas vocês vão também encontrar a alternativa, por exemplo, que tenha uma característica do parnasianismo, que é ali de fato uma característica do parnasianismo, só que não é a característica que está marcante aí no texto. Ele quer a alternativa que vai mostrar a característica do parnasianismo que está presente no texto, que está marcante no texto, que a gente percebe no texto. Então, o texto está falando aí, né, sobre Fernão Dias Pais Leme, que foi um bandeirante brasileiro, que foi conhecido como caçador de esmeraldas, né, e está exaltando aí a figura aí do Fernão Dias Pais Leme e tudo mais, né, e do que ele fazia aí no país, etc, né. Então, ele fala aí que ele tinha no peito, né, todo um anseio, né, pelo mundo por nascer, etc, né? Então tá aí falando um pouco aí da trajetória dele, né, buscando esmeraldas e prata aí no país. Então daí, considerando tudo isso, vocês precisam encontrar qual das características que eu mencionei que tem no parnasianismo que está aí presente e marcante nesse texto. A atividade 10. Bacharela-me.
A universidade esperava-me com as suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente, e nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-mo com a solenidade do estilo, após os anos da lei. Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião. Era um acadêmico estroina, superficial, tumultuário e petulante, dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Guardei-o, deixei as margens do Mondego e vim por ali fora assaz desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. É um trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Os acontecimentos narrados nesse texto destacam qual característica da estética realista? A crítica aos valores burgueses, a denúncia das mazelas sociais, a descrição do cotidiano das cidades, a oposição aos ideais românticos, a valorização dos elementos locais. Então, aqui nessa questão, ele quer saber qual característica do realismo a gente pode notar nesse trecho. Então, é um trecho do Machado de Assis, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o narrador, o Brás Cubas, está falando sobre o momento, né, em que ele se formou na faculdade. Então, ele fala que a universidade tinha ali as matérias difíceis e tal, mas que ele fez tudo de uma maneira muito medíocre, muito superficial. Basicamente, que ele levou, assim, de qualquer jeito, sabe, a faculdade, né, e que ele estava ali preocupado ali, tipo, mais em zoar, né, em viver aventuras e tudo mais, né, do que com a própria faculdade, né, e que mesmo assim ele recebeu o diploma ali com toda a solenidade, com todo o estilo e etc, da formatura e tudo mais, né, então baseado em tudo isso vocês precisam ver qual é a característica do realismo que a gente percebe aí, né, então assim, dentre as alternativas, a gente vai perceber que várias alternativas aí vão falar de características do realismo, mas vocês têm que encontrar aquela que está presente no texto. Não basta ser característica do realismo, mas tem que estar presente aí nesse texto, né? O que é que ele está criticando aí nesse texto? Atividade 11. Como o remédio sabe onde está doendo? Ele não sabe. Analgésicos consumidos por via oral, em forma de gotas ou comprimidos, são absorvidos pelo sistema digestório e lançados na corrente sanguínea, ou seja, têm acesso ao corpo todo. Vamos seguir o caminho de uma molécula de ácido acetilsalicílico, a aspirina. Quando as células de uma região qualquer do corpo querem avisar o cérebro de que há algo errado, isto é, gerar a sensação de dor, elas usam moléculas chamadas ciclooxigenases e para produzir outras moléculas chamadas prostaglandinas. Prostaglandinas são capazes de desencadear muitas e muitas reações bioquímicas. Dá para passar uma carreira estudando as danadinhas. Para os fins deste oráculo, basta dizer que elas são uma das principais causadoras da dor. A aspirina inibe a ciclooxigenase. As prostaglandinas não são produzidas e aí seu cérebro não recebe mais a informação de que algo está doendo. Esse é só um exemplo, claro. Cada remédio funciona de um jeito e os farmacêuticos têm um conhecimento muito profundo da bioquímica do corpo humano para saber o que acontece exatamente, em escala microscópica, quando você ingere qualquer um deles. Ao longo da história, foi muito comum que primeiro se descobrisse um princípio ativo e só depois se descobrisse por que ele funciona. Qual é o gênero desse texto? Anúncio publicitário, campanha, entrevista, receita médica, reportagem. Então aqui ele quer que vocês digam, né, qual que é o gênero do texto, qual que é o tipo de texto. Então é importante não somente ler o texto, né, e entender aí o que ele está fazendo no texto, o que ele está falando, como é que o texto funciona, mas também ver onde é que foi publicado. Então foi publicado aqui na revista Super Interessante, né? E aí, tipo, é um anúncio publicitário que está querendo vender alguma coisa? É uma campanha querendo convencer você a fazer uma determinada coisa? É uma entrevista, ou seja, com perguntas e respostas? É uma receita médica, né, falando que remédio você tem que tomar? Ou é uma reportagem explicando, detalhando algo, tal, para o conhecimento do leitor? Atividade 12. Então, aqui é o mesmo texto. Qual é o tipo de linguagem predominante no segundo parágrafo desse texto?
arcaica, científica, coloquial, jurídica, regional. Então, nessa questão, ele quer saber que tipo de linguagem aparece ali de maneira predominante no segundo parágrafo do texto. Uma linguagem arcaica é uma linguagem antiga, tá? Que já não se usa mais. A científica é da ciência, né? De questões ali da ciência. A coloquial é a linguagem informal ali, tipo em situações mais leves de comunicação, com um amigo, uma pessoa próxima. A jurídica é de termos jurídicos, questões ali relacionadas a contratos, a artigos jurídicos, enfim. E a regional é de uma determinada região. Então, ele quer saber aqui no segundo parágrafo, né, qual é a predominante. Então, ele está falando no segundo parágrafo das células do corpo, querem avisar o cérebro de que está algo errado, fala da sensação de dor, né, aí fala do nome das moléculas, usa inclusive aí entre parênteses, né, como que seria elas escritas ali de maneira, o símbolo, né, no caso, e fala também de outras moléculas, das prostaglandinas, etc. E aí, baseado nisso, vocês têm que encontrar qual é a linguagem que predomina nesse trecho. Atividade 13, então também é o mesmo texto. Conclui-se desse texto que as informações de que algo no corpo está doendo são enviadas pelos analgésicos. As reações desencadeadas pelas prostaglandinas não são conhecidas pelos especialistas. Os analgésicos não são direcionados a uma parte específica do corpo quando consumidos. Os farmacêuticos buscam maneiras de produzir remédios que funcionem do mesmo jeito. Os remédios consumidos por via oral são os mais indicados no tratamento de dores. Aqui nessa questão, ele quer saber o que é que a gente pode concluir depois que a gente lê o texto, né? Então, assim, a gente vai ler o texto e chega a qual conclusão depois que lê, né? Percebam, então, qual que é o título do texto, né? Como o remédio sabe onde está doendo? E aí a gente vê, né, que o texto vai tentar responder essa pergunta e aí vai explicar, né, uma série de coisas aí mais científicas, mais técnicas, com o objetivo de responder essa pergunta. Né? Então, baseado nisso, vocês podem reler o texto, pensar, né, o que ele quer, qual é a pergunta que ele quer responder, né, e aí procurar qual é a resposta que ele dá a essa pergunta, né, e aí vocês podem também pegar cada uma dessas alternativas e checarem no texto, né, se o que elas estão dizendo aí faz sentido com o que o texto fala, e aí vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Atividade 14. Mais leve que a borboleta. Fui pesar o teu amor no ourives da feira um dia, pô-lo o ourives na balança, mas pesos nenhum servia. Para pesar esse amor que sobre o meu tem quintais, os pesos mais pequeninos eram pesados demais. Mas veio uma borboleta a voar, azul e amarela, poisou no prato dos pesos, e o prato baixou com ela. Esse texto é característico da estética simbolista porque o eu lírico apresenta tema de origem mística, demonstra desprezo pelo cientificismo, manifesta sentimentalismo exacerbado, retrata a busca pela religiosidade, revela a rejeição da mulher amada. Então, essa questão quer saber, né, por que esse texto é um texto típico do simbolismo. Então, assim, como características do simbolismo, a gente tem, por exemplo, a religiosidade. Então, assim, eles têm ali uma visão cristã, né, junto com o desejo de fugir da realidade. Eles buscam voltar ali para alguns elementos românticos, né? Eles não valorizam realmente o cientificismo, né? Eles têm ali toda uma valorização de aspectos místicos, espirituais, né, transcendentais e tudo mais. Uh, São bem subjetivos, têm uma linguagem ali meio vaga, né, não querem saber de nada muito objetivo mesmo, enfim. Então, assim, quando eu explico para vocês, né, quais são algumas das principais características do simbolismo, a gente vai ver que nas alternativas, várias delas vão falar de características do simbolismo, mas não serve qualquer uma, porque não basta ser uma característica do simbolismo. A alternativa que a gente quer, a alternativa correta, é aquela que vai mostrar a característica do simbolismo que está presente nesse poema. Então, qual característica do simbolismo está presente nesse poema, né, e que torna ele aí um poema simbolista? É essa que a gente tem que encontrar. Então, considerem as características do simbolismo que eu comentei e considerem também a própria interpretação do poema, em que ele fala que ele vai aí tentar pesar o amor, né, e aí ele
tipo, coloca na balança e não dá certo com nenhum dos pesos que coloca. Aí vem uma borboleta e ela pousa ali no prato dos pesos, o prato baixa, né? E aí, tipo, chega à conclusão de que esse amor, no caso, ele é mais leve aí do que a borboleta. Então, o que que tem, né, nesse poema com esse tema e tudo mais, que é uma característica marcante do simbolismo? Atividade 15. Os urubus e sabiás. Rubem Alves. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E, para isso, fundaram escolas e importaram professores. Gargarejaram dó, ré, mi, fá. Mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si, para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico. O rancor encrespou a testa e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos dos seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, pois porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas, e nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam estudar, mas cantavam simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Moral: em terra de urubus diplomados não se ouve canto de sabiá. No trecho, os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles deveriam de se tornar grandes cantores. A oração em destaque, iniciada pela conjunção mas, adiciona uma informação sobre o talento das aves, explica a ideia de que as aves se tornarão famosas, conclui uma afirmação sobre a falta de aptidão das aves para o canto, opõe-se à ideia de que aves possam se tornar grandes cantoras, indica uma alternativa profissional para as aves, considerando o canto. Então aqui ele quer saber, né, o que essa oração que está grifada e que começou com a conjunção mas está indicando, o que ela está fazendo, né? Então quando a gente pega a conjunção mas e coloca ela em qualquer frase, a gente sempre vê que ela vai colocar aí uma ideia oposta à ideia que veio antes. Então, por exemplo, se eu disser, vamos supor, gosto de colecionar figurinhas, mas não tenho dinheiro para isso, né? Então, assim, o mas vai jogar uma ideia aí que vai ter essa ideia justamente de oposição à ideia que veio antes, né? Então, considerando tudo isso, o que a conjunção mas faz, vocês precisam encontrar a alternativa que explique, né, corretamente o que ele está pedindo. Atividade 16. Cada um na sua casa. Texto 1. Álvaro S. Juro que quando a DreamWorks lançou o trailer da animação Cada um na sua casa, não fiquei muito animado, afinal me lembrou Marte Precisa de Mães, e em nada lembrava as animações ousadas e inesquecíveis de tempos atrás, Shrek para ficar num único exemplo. Mas não é que achei o filme bonitinho? O ET-OH é simpático e divertido em suas trapalhadas. As cores do filme são vibrantes e dentro do contexto infantil. A tecnologia deles para fazer grandes monumentos flutuarem soa como algo novo. Nada marcante, mas bom para ver em casa, no sofá, comendo pipoca, para relaxar a cabeça. Texto 2. Camila M. Me surpreendeu. Não dava muita coisa pelo filme, mas até que foi bem legal. Não vi o longa legendado, então não tenho uma opinião sobre a atuação de Rihanna. A história é boa e traz um bom ensinamento para as crianças. Sobre o filme Cada um na sua casa, os autores desses textos apresentam opiniões complementares, diferentes, erradas, infundadas. Então aqui a gente tem, né, no caso, dois textinhos avaliando o mesmo filme, né,
Então, assim, são duas pequenas resenhas, né, de pessoas que estão aí avaliando o mesmo filme, que é o filme Cada Um na Sua Casa, e ele quer saber como é que são as opiniões dessas duas pessoas. São opiniões que se complementam, que são diferentes, que estão erradas ou que são infundadas, tipo, que não tem, infundadas seria que não tem sentido aí no caso, ou são opiniões que não têm sentido nenhum. Então, é isso que vocês precisam encontrar, né, comparando aí os dois textos, como é que são as opiniões desses autores. Atividade 17. Cães e gatos apreciam a música colocada para eles ouvirem? Quem tem um pet sabe como é difícil sair e deixar o animalzinho sozinho em casa, mesmo que por apenas uns minutinhos. Com o objetivo de entender como as pessoas tentavam lidar com essa situação, algumas pesquisas levantaram informações interessantes sobre os hábitos dos donos em relação aos seus bichos de estimação. Em 2017, uma pesquisa realizada com aproximadamente 2.000 britânicos, donos de cães, constatou que 40% deles deixavam o rádio ligado quando saíam de casa para que seus pets não se sentissem sozinhos. Cerca de 32% admitiram deixar a TV ligada com o mesmo propósito. Um outro estudo realizado em 2015 não chegou a resultados muito diferentes, ou seja, a prática é mais comum do que se imagina, o que gera em muitos a dúvida se esse cuidado é apreciado pelos cães. O estudo desenvolvido em 2002 pela psicóloga Deborah Wells, da canadense Queen's University, consegue responder essa dúvida, uma vez que analisou o comportamento dos animais nessa situação específica. O estudo envolveu a reprodução de algumas músicas por meio de alto-falantes para um grupo de 50 cães do Reino Unido. No final do experimento, foi colocado um CD que continha apenas sons de vozes humanas. A reação dos animais foi observada. Resultado: foi percebido que a música definitivamente exercia um efeito nos cães. A música clássica foi associada a um efeito calmante nos animais, que reduziram suas atividades enquanto ouviam as melodias. A música da banda Metallica pareceu deixar os cães mais agitados, por outro lado. Além disso, o CD com as falas humanas e um outro com música pop não causou nenhum efeito perceptível nos cães. Nesse texto, no trecho "deixar o animalzinho", primeiro parágrafo, o sufixo em destaque foi usado para indicar inferioridade, marcar infantilidade, mostrar afetividade, sugerir deboche. Então aqui, né, ele quer saber por que ele utilizou esse zinho, né, esse diminutivo na palavra animal. Porque o diminutivo a gente pode usar para várias coisas, né, para fazer uma ironia, para diminuir a pessoa, para mostrar afeto, carinho, né, para debochar, para zoar, enfim. Né, tem várias situações em que a gente pode usar o diminutivo. Ele quer saber por que nesse contexto foi usado o diminutivo. Para indicar inferioridade, tipo que um animal é inferior, para marcar infantilidade, né, dar uma característica infantil para o animal, para mostrar afetividade, ou seja, para mostrar afeto, carinho, ou para sugerir deboche. Atividade 18. É dia do avô e da avó. Memória não é meu forte, quem me conhece sabe bem, mas existem certos momentos na vida que te marcam tanto que não é preciso ter boa memória. Os momentos são inesquecíveis e ponto final. Eu nunca vou esquecer. Dava a hora certinha do término da aula de balé, lá estavam eles, me esperando no Opala com cheiro fortíssimo de gasolina. Sempre gostei daquele cheiro. Você acabou de dançar, tem que comer. Então íamos ao forninho mineiro. Nossa, que lugar delicioso! O melhor pão de queijo e o mais sensacional pão do amor que pode existir na face da terra. Se fechar os olhos, consigo sentir o gosto. Chegando na casa deles, eu esperava meus pais me buscarem. Brincava, fazia dever de casa, sofria para aprender a tabuada, fazia perguntas sem sentido, assistia televisão. Enfim, lembro que independente da atividade, era divertido. Lembro que às vezes eu sentia dor no joelho, não sei se por causa das aulas de balé ou qualquer outro motivo, mas tudo era resolvido com o tal do paninho mágico, que tinha seu valor por sempre aliviar a dor. Já do outro lado da família, lembro dos lanches. Sempre muita comida para uma família grande. E claro, da mochila com uma muda de roupa que sempre ia e ficava dentro do carro esperando para saber qual primo ia dormir na casa do outro. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião é: você acabou de dançar, tem que comer. Nossa, que lugar delicioso, o melhor pão de queijo. Mas tudo era resolvido com o tal do paninho mágico, esperando para saber qual primo ia dormir na casa do outro. Então aqui é uma questão, né, que está diferenciando fato de opinião. Ele quer que vocês achem qual alternativa mostra uma opinião. Então assim, uma alternativa vai ter uma opinião e as outras três vão ter fatos, né? Então se eu disser, por exemplo, naquela rua tem uma casa amarela. Então daí é um fato, tipo, a casa amarela tá lá, né? Mas se eu disser aquela casa amarela daquela rua é horrível, ou então, aí é minha opinião, ou então
aquela casa amarela daquela rua é muito linda. É minha opinião também, e tipo, a opinião é uma coisa que eu posso contestar, cada um tem a sua, né? E eu posso, tipo, falar que a opinião do outro, não é bem assim, e tentar convencer de que a minha é a correta, né? Então, o que vocês têm que encontrar aí é uma opinião, né? Uma coisa que dê para contestar aí nesse sentido. Atividade 19. Tomate é fruta? Sim, ele é. Não só o tomate é fruta, como a berinjela, a abobrinha, o pepino, o pimentão e outros alimentos que nós chamamos de legumes também são. Fruta é o ovário amadurecido de uma planta, onde ficam as sementes. A confusão acontece porque nós somos acostumados a chamar as frutas salgadas de legumes. Se você acha que sua vida foi uma mentira até agora, saiba que também existem alimentos que nós chamamos de fruta, mas não são. Trata-se dos pseudofrutos, estruturas suculentas que têm cara e jeito de fruto, mas não se desenvolvem a partir do ovário da planta, como as frutas reais. É o caso do morango, do caju, da maçã, da pera e do abacaxi, entre outros. Nesse texto, no trecho, a confusão acontece porque nós somos acostumados a chamar as frutas salgadas de legumes. O termo destacado dá uma ideia de adição, conclusão, explicação ou oposição. Então, assim, é uma questão que já apareceu, né, só que com outra palavra, é a mesma ideia, né? O que ele quer aqui é saber, né, o que essa palavrinha porquê faz aí dentro dessa frase, né? Que ideia que ela dá. Então, assim, quando eu coloco o porquê aqui, eu tô fazendo uma adição no sentido de colocar uma ideia em seguida da outra, de somar uma ideia com a outra. Eu estou fazendo uma conclusão, eu estou concluindo a minha ideia, eu estou explicando o motivo de alguma coisa, estou dando uma explicação, ou eu estou fazendo uma oposição, tipo, estou mostrando uma ideia que se opõe, que é o oposto da outra, né? Então, qual a ideia que tem aí no porquê? Atividade 20. Cientistas estão desenvolvendo o sistema que extrai água do ar. Aparato criado por pesquisadores de instituições na Coreia do Sul e nos Estados Unidos funciona até em regiões onde a umidade do ar é extremamente baixa. Desde 2017, cientistas vêm desenvolvendo um sistema capaz de extrair água potável diretamente do ar, usando o calor do sol ou outras fontes de energia. E agora mais um passo foi dado rumo a esse feito. O grupo, composto por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Universidade de Utah, ambas nos Estados Unidos, e do Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia na Coreia do Sul, compartilharam as novidades no periódico Joule. A ideia dos estudiosos é criar um sistema que funcione até em regiões notavelmente secas, tornando-se uma fonte prática de água para áreas remotas com acesso limitado à água e eletricidade. A primeira versão do aparato teve relativo sucesso, mas ainda precisava ser aprimorada para se tornar menos custosa. Como explicam os pesquisadores, o sistema aproveita a diferença de temperatura dentro do dispositivo para permitir que um material adsorvente capaz de coletar líquido em sua superfície retire a umidade do ar à noite e a libere no dia seguinte. Isso funciona porque, quando o material é aquecido pela luz solar, a diferença de temperatura entre a parte superior aquecida e a parte inferior sombreada faz com que a água se libere do adsorvente e seja condensada em um reservatório. Qual é a informação principal desse texto? A diferença de temperatura entre o ar dentro e fora do dispositivo. A utilização do aparelho pode ser uma fonte prática de acesso à água. Cientistas têm a ideia de criar um aparelho que funcione até em regiões secas. Cientistas têm desenvolvido um aparelho capaz de extrair água da umidade do ar. Então, aqui nessa questão, ele quer a alternativa que mostra a principal informação do texto. Então, assim, percebam que tem alternativa aí que pode conter uma informação que está no texto, mas que não é a principal informação. Então, a que vocês precisam encontrar é a que tem a principal informação. Então, para isso, vocês podem reler o texto, vocês podem reler também aí o título, né, o comecinho aí, né, do primeiro parágrafo, enfim. Então, toda uma leitura atenta do texto e mais desses trechos que eu mencionei faz com que vocês consigam encontrar qual é a principal informação que tem nesse texto. Atividade 21. Melhor um mágico na mão que dois voando. Discretamente maquilado, sorriu o pálido rosto do mágico, debaixo dos refletores, enquanto no alto a mão volteia, se espalma, e em gesto de quase dança mergulha seca na cartola. Mas algo parece retê-la lá dentro. Esforça-se o mágico, puxa, joga para trás o peso do corpo. Tenta sorrir para o público. E já o antebraço afunda na cartola, some o cotovelo. Ainda luta cravando a outra mão no tampo da mesinha. Depois os pés. Inútil.
O ombro é tragado no vórtice das asas, nem se salvam o pescoço esticado, a cabeça. Diante da plateia expectante que acredita tratar-se de um novo truque, todo o corpo desaparece pouco a pouco, num último adejar das caudas do fraco. No fundo de cetim preto triunfa o coelho. Pela primeira vez, conseguiu botar um mágico na cartola. O trecho que marca o início do conflito que será desenvolvido no conto é: e já o antebraço afunda na cartola, depois os pés, mas algo parece retê-la lá dentro. O ombro é tragado no vórtice das abas, tenta sorrir para o público. Aqui, então, a gente tem que pensar o seguinte, né? Um conto, ele sempre vai ter aí, né, 4 momentos. O momento da situação inicial, depois do conflito, depois do clímax e depois o do desfecho. A situação inicial é tipo o comecinho, sabe? Quando apresenta a personagem, quando apresenta o ambiente, aonde que vai acontecer aquela história, tal, que é para você, tipo, se situar no que está acontecendo. E aí, depois disso, já vem o conflito, que é quando ele começa a apresentar o problema que vai ser ali tratado, né, naquele conto. Então, o que a questão quer saber é em que alternativa eu tenho o comecinho do conflito, em que alternativa eu percebo que está começando o conflito na história. Então, é interessante, né, voltar ali no texto, né, ler de novo o título, ler de novo o primeiro parágrafo e continuar a leitura até encontrar aí o comecinho do conflito. Aí no primeiro parágrafo a gente tem a situação inicial, né, tipo o comecinho da história, tal, para situar o leitor e tudo mais. E aí, quando você continua lendo e tudo mais, em um determinado momento vai aparecer o conflito. E a questão que é justamente esse momento em que começou o conflito, em que vai começar ali, que marcou o início desse conflito do conto. Atividade 22. Então, daí é o mesmo texto. O título do conto faz uma remissão a um ditado popular, um conto infantil, um slogan de propaganda, um refrão da música popular, uma parlenda. Aqui, então, ele quer saber, né, o que o título do conto faz referência, né? Então, assim, só explicando a questão do slogan de propaganda e a parlenda, né? Slogan de propaganda é aquela frase marcante, assim, da propaganda, né? Que eles colocam aí junto com o produto para atrair a atenção ali do consumidor, para o consumidor comprar o produto. E parlenda é tipo um poeminha aí infantil, né? Com rimas, tal, né, tem um objetivo aí de entreter as crianças e tudo mais. E aí, quando a gente vai para o título, né? Então vejam que o título é Melhor um mágico na mão que dois voando, né? Que está fazendo referência tipo, melhor um pássaro na mão que dois voando, né? Antes um pássaro na mão que dois voando. Então, o título do conto está fazendo referência a isso. Essa frase, né? Antes um pássaro na mão, melhor um pássaro na mão que dois voando, é o quê? É um ditado popular, é um conto infantil, é um slogan de propaganda, é um refrão da música popular ou é uma parlenda? Atividade 23. Então, também no mesmo texto. No que diz respeito à perspectiva daquele que conta a história, trata-se de narrador em primeira pessoa, por ser participante da história como um dos personagens, terceira pessoa, por ser observador e relator dos fatos ocorridos com o mágico, primeira pessoa, por ser atuante no papel do protagonista mágico, terceira pessoa, por encanar a personagem mágico, terceira pessoa, por assumir-se como personagem secundária. Então, para responder essa questão, precisa relembrar o que é narrador em primeira pessoa e o que é narrador em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa é aquele que participa da história. Então, ele está contando uma história ali que aconteceu com ele, né? Ele vai ser também um personagem da história. Então, ele vai falar, eu fiz, né? Eu caí, eu falei, etc, né? E o narrador em terceira pessoa é um narrador que está contando uma história que ele não viveu, que ele não participou, né? Então, ele está só vendo a história ali de fora, tal, e contando ali os fatos, né? Falando ali a história, mas é uma história que ele não viveu. Então, vocês precisam, né, observar aí a história e ver se quem está contando da história participa dela ou não. E aí, baseado nisso, vocês conseguem descobrir se é a primeira ou terceira pessoa. Aí, a partir do momento que vocês descobriram se é a primeira ou terceira pessoa, vocês precisam encontrar a alternativa que descreva, né, também, né, a justificativa, tipo, é a primeira pessoa por tal motivo, ou então é a terceira pessoa por tal motivo. Então tem que explicar, a alternativa ela tem que explicar de maneira correta também, porque que é a primeira ou terceira pessoa. Atividade 24. Onças pintadas sobrevivem em árvores durante cheia na Amazônia. Pesquisador brasileiro detectou comportamento inusitado de onças durante a cheia na Amazônia.
Felinos vivem entre as árvores quando rios sobem demais. A cheia dos rios da Amazônia, que deixa submersa parte da floresta por ao menos 3 meses ao ano, altera o comportamento das onças pintadas que vivem na região. Acostumadas ao seu habitat original, que é o chão, nos períodos de inundação, esses animais passam a viver nas alturas, sobre árvores que têm entre 20 e 30 metros de altura, onde criam seus filhotes e se alimentam de macacos e preguiças, até que a inundação retroceda. A descoberta foi feita pelo pesquisador Emiliano Esterce Ramalho, pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que é responsável pela administração de uma imensa área protegida no interior da Amazônia, localizada a 650 quilômetros de Manaus. No primeiro parágrafo, o pesquisador brasileiro detectou o comportamento inusitado de onças durante a cheia na Amazônia. Felinos vivem entre as árvores quando rios sobem demais. O termo destacado quer dizer comum, habitual, estranho, importante, conhecido. Então, esse comportamento que ele percebeu das onças durante a cheia da Amazônia, que ele chama de inusitado, quer dizer o quê? Era um comportamento comum que as onças sempre tinham, era um comportamento habitual, ou seja, tipo, que elas tinham sempre, era um comportamento estranho, era um comportamento importante, ou era um comportamento assim que, tipo, todo mundo já conhecia. Atividade 25. Rio Centro deixa de ser território da ONU. Cerimônia de troca das bandeiras. O ministro Laudemar de Aguiar, secretário nacional do Comitê Nacional de Organização da Rio+20, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, secretário executivo da delegação do Brasil na Rio+20, e o secretário-geral da Rio+20, Cha Zukang, participaram da cerimônia de troca de bandeiras realizada no Rio Centro neste sábado, dia 23 de junho de 2012. A bandeira da ONU foi hasteada no dia 5 de junho, quando o Centro de Convenções ficou sob a tutela da Organização para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20. Entre os dias 13 e 22 de junho, a conferência, a maior da história da ONU, reuniu cerca de 46 mil participantes de 193 nações. O termo organização, empregado no segundo parágrafo, refere-se à ONU, ao Rio Centro, ao Comitê da Rio+20, à Secretaria-Geral da Rio+20, à Conferência das Nações Unidas. Então, aqui, para responder essa questão, é importante, né, achar a palavra organização dentro do texto, né, e ver o que vem ali perto dela, o que aparece perto dela, né, para poder saber ao que ela se refere. A questão aqui, né, está perguntando ao que a palavra organização está se referindo. Atividade 26. Biografia de Drummond. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, a 31 de outubro de 1902, filho do fazendeiro Carlos de Paulo Andrade e de Julieta Augusta Drummond de Andrade. Era desejo de seu pai que tanto ele como seus irmãos se interessassem pela vida do campo, mantendo assim a tradição de uma família de raízes rurais, desejo que não pôde ser satisfeito, pelo menos quanto ao futuro poeta de Sentimento do Mundo. Nesta breve biografia de Carlos Drummond de Andrade, 1902 a 1987, compreende-se que a causa de o desejo paterno não ter sido satisfeito foi a manutenção da tradição familiar, ausência de escritores na família, carreira profissional dos outros filhos, opção de Carlos pela poesia, preservação das raízes rurais. Né? Então aqui a gente tem uma biografia bem curtinha do Drummond, né? Fala que ele nasceu aí numa região rural, que ele era filho de fazendeiro, e que o pai queria que tanto ele quanto os outros filhos, né, ficassem ali na vida do campo, realmente mantivesse a tradição da família de raízes rurais, mas que isso não aconteceu justamente por causa do Carlos Drummond de Andrade. E por que isso não aconteceu, né, justamente por causa do Carlos Drummond de Andrade? Foi porque se manteve a tradição familiar, porque não tinha escritor na família, por causa dos outros filhos, porque o Carlos escolheu a poesia ou por causa que se preservaram as raízes rurais? Bom, terminamos aqui então a explicação dessa AP. Me deixa um oi, um salve aqui nos comentários, me fala o que você achou, deixa o like se o vídeo te ajudou, se você aprendeu, e compartilha com os seus amigos para ajudar eles também. É isso, até a próxima e tchau, tchau!